Boa tarde, darei início à videoaula referente a protocolos de redes industriais, como forma de atividade complementar AD06, da disciplina Instrumentação e Sistemas de Controle, orientado pelo professor William Albertassi. O protocolo Profibus. O Profibus é uma tecnologia Fieldbus inteligente em que dispositivos nesse sistema são conectados por uma linha central. Uma vez conectados, esses dispositivos podem trocar informações de uma maneira eficiente, indo além de mensagens particulares da automação. Dispositivos interconectados em Profibus podem também realizar autodiagnósticos e também diagnósticos de conexões. Possui os benefícios de ser desenvolvidos sobre camadas OSI e topologia básica. Redes Profibus utilizam 3 camadas do modelo OSI, sendo que em primeiro lugar ele descreve a camada de aplicação. Existem múltiplas versões de Profibus que manipulam diferentes tipos de mensagens de camada de aplicação. Alguns tipos de mensagens suportam incluir troca de dados cíclico e acíclico, diagnósticos, manipulação de alarmes, entre outros. A camada de enlace de dados é estruturada através de um link de dados Fieldbus, ou FDL, e o sistema FDL combina dois esquemas comuns que são a metodologia mestre-escravo e a passagem de token. No esquema de rede mestre-escravo, os mestres, usualmente controladores, enviam requisições aos escravos, sensores ou atuadores. E após receberem um comando, os escravos respondem em conformidade. Já na rede anel, um sinal, que seria o token, circula entre os nós, onde apenas o nó que possui o token pode comunicar. E a camada física, definida no Profibus, permite 3 tipos de cabeamento, sendo o primeiro o padrão par trançado, RS485, que é o meio mais utilizado nas indústrias, a fibra ótica, que é usado a fim de reduzir as interferências e aumentar a velocidade, bem como a aumentar a distância da transmissão de dados. E a terceira é um sistema de segurança chamado Manchester Bus Power, ou MBP, que é um padrão que define regras e particularidades para aplicações em automação de processos em áreas classificadas. Nessa imagem a gente pode ver a topologia citada, que é o mestre-escravo, que seria entre os computadores, os controladores para os atuadores, sensores e até o drive. E a rede token seria entre os LPs, os computadores, os PC e os controladores. Eles se comunicam entre eles, onde quem possui o token pode fazer a transmissão da informação. Existem 3 versões do Profibus, sendo elas o FMS, o DP e o PA. O FMS é uma versão inicial do Profibus, chamada de Fieldbus Message Specification, e ela foi concebida para comunicar entre os CLPs, PCs ou IHM, trocando informações complexas entre eles. Infelizmente, mesmo com o grande esforço inicial dos engenheiros, essa tecnologia não foi tão flexível quanto precisava, e ela acabou não sendo apropriada para aplicações com mensagens menos complexas, ou comunicações em redes mais amplas e complexas. O Profibus DP é o segundo tipo de Profibus e é o considerado mais universal, sendo muito mais simples e rápido. Ele é de longe o mais utilizado nas aplicações. Hoje em dia, em seus perfis de aplicação, permite aos usuários combinar experiências em uma solução específica. O Profibus DP possui 3 versões: o DP versão 0, versão 1 e versão 2, onde cada versão é capaz de fornecer funcionalidades mais avançadas. Profibus PA é um protocolo projetado com o principal objetivo para processos de automação industrial. Ele é conhecido como sendo um tipo de Profibus DP, pois trata-se de um protocolo que padroniza o processo de transmissão de dados de medição. Ele possui uma característica única, que é o fato de que foi projetado para ser utilizado em ambientes perigosos. Protocolo Profinet. Profinet é uma rede baseada em um padrão de comunicação internet industrial compatível com a tecnologia Ethernet, que seria da norma I3E 802.3. Por muitos anos, a comunicação através da rede internet tem sido utilizada na indústria entre equipamentos IHMs, CLPs e também para programação, configuração e monitoramento. Entretanto, não havia uma rede baseada em internet destinada ao controle de dispositivos de campo, que seriam eles os motores, as válvulas, os inversores, sensores, entre outros. Atendendo à demanda de aplicações que atendia a demanda de aplicações da automação industrial.
Então, esse protocolo foi desenvolvido com foco em comunicação industrial, adotando virtudes do padrão Internet e aumentando o escopo dos modelos de comunicação. Como já citado, o protocolo Profinet utiliza o mesmo padrão Ethernet I3E 802.3 que escritórios e departamentos de TI, oferecendo vantagens como velocidade, alcance, capacidade de usar pontos de acesso, roteadores, switches e hubs, que são muito mais acessíveis que dispositivos com porte de comunicações equivalentes. Sua capacidade tem sido aumentada para suprir as necessidades e condições encontradas na indústria. Pode ser utilizado em qualquer aplicação industrial, seja em automação de manufatura, controle de movimento ou automação de processos, sendo possível misturar e combinar aplicações. Com relação ao modelo Easy-OSI, o protocolo Profinet utiliza de cinco níveis do modelo OSI, que seriam a camada física, a camada de enlace de dados, a camada de comunicação, de transporte e aplicação. A topologia da Profinet pode ser usada em instalações com estruturas flexíveis de linhas, árvore, estrela e anel, eliminando assim a necessidade de soluções personalizadas de alto custo. A solução é completamente baseada no padrão Internet, transmissões com fio e sem fio. Podem ser facilmente combinadas, portanto, a combinação WLAN e Bluetooth pode ser integrada, inclusive para dados em tempo real. A topologia de rede segue o desenho da máquina, o que significa que custos de cabeamento são reduzidos e o comissionamento é simplificado. Possíveis expansões na topologia são feitas sem medidas adicionais. Assim como o Profibus, o Profinet existem variações em suas versões, sendo ela Profinet I/O, Profinet IRT, Energy e Safe. O I/O é um padrão adotado com maior intensidade. Depois da versão Profibus CBA ser menos considerada para uso, com grande versatilidade quanto às suas possibilidades de conexões físicas, cabo Cat5 e topologias diversas e wireless, ou logística. O IRT é adotado preferencialmente pela indústria automobilística, pois ela apresenta modificações consideráveis quanto ao protocolo de comunicação adotado, bem como considerações sobre performance e velocidade. Já a Energy é uma versão de rede industrial que oferece grandes ganhos no gerenciamento de energia de máquinas e equipamentos, muito utilizado para proporcionar uma supervisão e gerenciamento, buscando a redução dos custos de energia elétrica de instalações. E por último, o Safe é uma versão desenvolvida para comunicação segura, que para aplicações mais exigentes, inclusive envolvendo Profibus e Profinet. Substitui a necessidade de adoção de barramentos específicos para comunicações seguras, adotando meios físicos padrão Profinet. Protocolo DeviceNet. DeviceNet é um protocolo de comunicação aberto utilizado em automação industrial para a troca de dados entre dispositivos de controle. Ele utiliza o protocolo CAN e define uma camada de aplicação para cobrir uma faixa dos perfis de dispositivos. Aplicações típicas incluem a troca de comunicação, dispositivos de segurança e controle de entrada e saída de rede. Originalmente, o DeviceNet foi desenvolvido pela companhia Allen Bradley, só que atualmente pertence à Rockwell Automation. A DeviceNet é uma rede digital multi-drop, onde cada dispositivo ou controlador é um nó na rede. Como é uma rede de produto consumidor, a DeviceNet suporta múltiplas hierarquias de comunicação e priorização de mensagens. Os sistemas são configurados para operar com um scanner de rede, que armazena a configuração de comunicação de cada dispositivo da rede em uma arquitetura distribuída de controle utilizando diferentes tipos de comunicação. Bom, as principais características desse protocolo. Ela funciona como supervisor em demais dispositivos em estado físico ou em controle utilizando arquitetura distribuída para comunicação de ponta a ponta, suporte I/O e mensagens explícitas para um único ponto de conexão para configuração e controle, a limitação de 24 volts de corrente contínua está disponível na rede para dispositivos com requisitos de potência limitada e que reduz os pontos de conexões e tamanho físico da rede. O protocolo DeviceNet utiliza uma topologia tipo tronco, conectada a diversas derivações. Essas pequenas derivações não podem ficar mais do que 6 metros de distância do tronco. Os dispositivos conectados na rede são alimentados pelo próprio loop, e a rede fornece essa alimentação para a maioria dos sensores conectados a ela. Também vale acrescentar que, sem a utilização do mesh da rede, as aplicações com DeviceNet precisam levar em conta a limitação do uso de 64 nós, além das distâncias entre modos, a distância entre nós e tipo de cabo utilizado. Bom, as vantagens do DeviceNet.
A primeira seria a troca de módulo a quente, ou seja, ela pode ser trocada com a rede ligada e operando. Dependendo da modularização da máquina, essa questão pode ser bastante importante. Outra seria a rede com base em CAN, que quer dizer que ela é baseada na rede CAN, assim carrega características dessa rede, como seu protocolo aberto e capacidade de operar com diversos dispositivos, inclusive com dispositivos analógicos, com comunicações de 4 a 20 mA. Outra vantagem seria o diagnóstico local via CLP. Os erros de rede, identificação de curtos-circuitos e outros comportamentos de erro são componentes que fazem parte do diagnóstico via LEDs, que está no corpo dos I/Os remotos, né? Ou via CLP supervisório. Assim, o tempo de atuação em falhas é reconhecidamente menor. E a última vantagem seria a facilidade de mudar e aumentar a rede. A modularização da rede também traz benefícios quanto aos ajustes necessários na instalação de máquinas e equipamentos, bem como nas reformas e implementações de novos componentes de campo. Protocolo HART. HART é um protocolo de comunicação bidirecional, introduzido nos anos 90, utilizado em planos industriais, no qual controla de modo padronizado o envio e recebimento de dados digitais através de cabos analógicos. Entre dispositivos inteligentes e sistema host, é o protocolo mais difundido no mundo. O host pode ser qualquer aplicativo de software, dispositivo portátil, sistema de segurança, gerenciamento de ativos, controle de processos da fábrica ou qualquer outro sistema que utilize alguma plataforma de controle. HART é uma tecnologia mais utilizada atualmente nas redes de automação industrial, instalada em mais de 30 milhões de dispositivos em todo o mundo, oferecendo uma solução confiável e duradoura. Os dados digitais são comunicados simultaneamente com sinais de 4 a 20 mA, utilizando o padrão Bell 202 de chaveamento para deslocamento de frequência, que seria o FSK, a uma taxa de 1200 bits por segundo. Nessa imagem a gente pode ver como que o protocolo HART ele opera, que a partir do sinal digital em baixo nível ele é sobreposto no sinal analógico 4 a 20. Por exemplo, quando a frequência ela é de 2200 Hz, ele considera como nível lógico baixo. E quando a frequência é 1200 Hz, ele considera como nível lógico alto. Onde o sinal de 4 a 20 ele indica a variável principal do equipamento, que seria o valor que o sensor estaria medindo. E o sinal digital seria a comunicação via comandos, que ele indicaria o status, a configuração, o diagnóstico, entre outros parâmetros. Bom, a topologia desse protocolo ela se baseia na comunicação mestre-escravo, com sua topologia podendo ser ponto a ponto ou multi-drop, e permite a utilização de até 2 mestres simultâneos. O mestre primário é um computador, CLP ou multiplexador. O mestre secundário geralmente é representado por um software de configuração e calibração. O modo multi-drop permite que vários equipamentos sejam conectados em um mesmo barramento, ficando acessível a um único ponto de comunicação pelo host. A versão 7 do protocolo ela permite até 64 equipamentos conectados em multi-drop, com os endereçamentos de 0 a 63, enquanto as versões anteriores permitem apenas 16 equipamentos. Bom, o modelo EasyOS do protocolo HART ela teve uma grande mudança na versão 7 do protocolo, que ocorreu uma definição do modelo sem fio, chamado de Wireless HART. Na imagem aqui a gente consegue ver a diferença, né? Onde a com fio, que seria a versão anterior à 7, ela utiliza a camada física e o de enlace de dados, o de transporte de aplicação. Já a de sem fio, ela, além dessas camadas que o com fio utiliza, ela usa o de network também. Dando mais detalhes, a camada física do modelo Wireless HART é definida pela norma I3E 802.15.4, onde a faixa de 2.2 utiliza uma faixa de 2,4 GHz. É a mesma faixa utilizada pelo outro protocolo chamado ZigBee. A camada de dados possui um protocolo intrínseco de controle e sincronismo de tempo. A camada de rede possui um protocolo de auto-organização e otimização de consumo do tipo mesh.
O meio físico deles, do com fio, né, o anterior à versão 7, ela utiliza um par de cabos trançados, onde se deve estar atento à resistência total, já que esta colabora diretamente com a carga total, né, agindo na atenuação e distorção do sinal. Em longas linhas e sujeitos a interferências, recomenda-se o cabo com shield, sendo este aterrada em um único ponto, preferencialmente no negativo da fonte de alimentação. Protocolo Modbus. Modbus é um protocolo de comunicação de dados utilizado em sistemas de automação industrial, criado originalmente no final da década de 70 pela fabricante de equipamentos Modcon. É um dos mais antigos e até hoje mais utilizados protocolos em redes, em CLPs para aquisição de sinais de instrumentos e para comandar atuadores. A Schneider, atual controladora da Modcon, transferiu os direitos do protocolo para a organização Modbus em 2004, e a utilização é livre de taxas de licenciamento. Por essa razão, e também por se adequar facilmente em diversos meios físicos, é utilizado em milhares de equipamentos existentes e é uma das soluções de redes mais baratas a serem utilizadas em automação industrial. O modelo EasyOS do Modbus, como a gente pode ver na imagem, ela utiliza de três camadas do modelo, que seria a camada 1, que seria o meio físico, a camada 2 do enlace de dados e a camada 7 de aplicação. Só a versão Modbus TCP/IP que utiliza as camadas 3 e 4. Dando mais ênfase no meio físico, o Modbus é um dos protocolos mais utilizados em automação industrial graças à sua simplicidade e facilidade de implementação, podendo ser utilizados em diversos padrões de meio físicos, como o RS-232 e o RS-485, e também o de Ethernet TCP/IP. O padrão RS-232 é utilizado apenas em comunicações do tipo ponta a ponta, ou seja, só admite dois dispositivos na rede, que no caso do protocolo Modbus representa o mestre e um escravo. Já o RS-485 é muito utilizado na indústria e, sem dúvida, é um dos padrões mais utilizados pelo protocolo Modbus. Em padrão, permite trabalhar com taxas de comunicações que podem chegar a 12 megabits por segundo, em alguns casos até 50 megabits por segundo. E por último, seria o Ethernet TCP/IP, possui algumas variações, podendo chegar de 100 megabits por segundo ou até 10 gigabits por segundo. A distância máxima pode variar de 100 metros e até próximo de 200 metros, dependendo do tipo de cabo utilizado e das condições de instalações do mesmo. Com relação à topologia do protocolo Modbus, nessa imagem a gente pode ver um exemplo de rede com o protocolo Modbus, que tem um gateway fazendo a conexão entre os dois tipos de Modbus, o serial RS-485 e o TCP/IP, em que no mercado ainda existe a opção de gateway Modbus wireless. O mestre da rede, que nesse caso é o próprio CLP, envia e recebe dados dos escravos, que são posteriormente um inversor de frequência, um IHM, um controlador de temperatura e uma interface I/O remota Modbus. A estação mestre inicia a comunicação solicitando que os escravos enviem seus dados. Os escravos, por sua vez, recebem a requisição do mestre e retornam os dados solicitados. Os dados transmitidos podem ser discretos ou numéricos, ou seja, é possível enviar valores numéricos como temperatura e pressão ou enviar um bit para ligar ou desligar o motor. Na especificação do protocolo Modbus, existem dois tipos de modos de transmissão, que são eles, o ASCII e o RTU. Esses modos definem a forma como são transmitidos os bytes da mensagem e como a informação da mensagem será empacotada na mensagem e descompactada. Não é possível utilizar os dois modos de transmissão na mesma rede. O modo de transmissão pode ser selecionado com outros parâmetros na porta de comunicação serial, mas existem equipamentos que não permitem essa seleção, porque possuem um modo de transmissão fixo, como por exemplo alguns LPs inversores de frequência utilizam o modo RTU por padrão. Explicando mais detalhadamente cada um, o ASCII, quando os equipamentos são configurados para se comunicar em uma rede Modbus usando esse modo de transmissão, cada byte em uma mensagem é enviado como 2 caracteres. Apesar de gerar mensagens legíveis pela tabela,
Esse modo consome mais recursos de rede. A principal vantagem dessa modalidade é que permite que os intervalos de tempo sejam cerca de 1 segundo para correr entre os caracteres sem causar erro. E agora sobre o RTU, cada mensagem de 8 bits contém 2 caracteres hexadecimais de 4 bits. A principal vantagem nesse modo é que a sua maior densidade de caractere permite um melhor processamento de dados do que o modo ASCII para o mesmo baud rate. E, e também cada mensagem deve ser transmitida em um fluxo contínuo de caracteres. Bom, o protocolo Ethernet industrial. A comunicação industrial ocorre no roteamento, controle e sensor. Cada um deles exige níveis diferentes de transferência de informações em tempo real, detecção de colisão e determinismo. Embora existam vários protocolos de Ethernet industriais para oferecer suporte a diversos requisitos de comunicação no chão de fábrica, há 4 grandes protocolos que vale a pena mencionar, que seriam a Modbus TCP/IP, o EtherCAT, o Ethernet IP e o Profinet Industrial Internet. O Modbus TCP/IP foi o protocolo que a gente falou anteriormente, só que não deu muita ênfase nesse TCP/IP. Ele foi o primeiro protocolo de internet industrial introduzido e é essencialmente uma comunicação de Modbus tradicional, comprimida dentro de um protocolo de camadas de transporte Ethernet para transferir dados discretos entre dispositivos de controle. Ele usa uma comunicação simples em que o nó escravo não transmitirá dados sem uma solicitação do nó mestre, mas não é considerado um protocolo em tempo real. Com relação ao Ethernet, ou EtherCAT, ele foi introduzido em 2003 e é um protocolo de internet industrial que oferece uma comunicação em tempo real e uma configuração mestre-escravo para sistemas de automação. O elemento-chave do EtherCAT é a capacidade de todos os escravos em rede extrair apenas as informações relevantes de que precisam dos pacotes de dados, e inserir dados no quadro à medida que ele transmite a jusante, muitas vezes chamado de comunicação instantânea. O Ethernet IP é um protocolo ele foi lançado inicialmente em 2000 e é um protocolo para a camada de aplicação de internet industrial, amplamente utilizado. Suportado pela Open Device Vendors Association e fornecido principalmente pela Rockwell Automation. É o único protocolo de internet industrial baseado inteiramente em padrões Ethernet e usa camadas de internet padrão, link de dados, rede e transporte padrão. Como usa a computação internet padrão, pode suportar um número limitado de nós. No entanto, exige um intervalo limitado para evitar latência e apoiar a comunicação em tempo real. E por último, outro protocolo que já foi mencionado nesse vídeo, que é o Profinet. Dando mais ênfase nesse lado internet dele, é um protocolo de aplicativo desenvolvido pela Siemens em conjunto com empresas membros de uma organização de usuário Profibus. Ele estende essencialmente a comunicação do controlador Profibus ES para a Ethernet, usando computadores especiais integrados aos dispositivos. Bom, referente ao meio físico e algumas características desse protocolo, quando se trata de instalação de cabo que suporta essas redes Ethernet industriais, há algumas diferenças importantes em comparação com a LAN Ethernet comercial. Primeiro, as velocidades que estamos falando para a Ethernet industrial são mais baixas do que a necessidade de largura de banda de gigabyte e de maior largura de banda que vemos na LAN. Cerca de 100 megabytes por segundo são as velocidades comuns usadas na internet industrial. Isso faz sentido, já que a quantidade de largura da banda necessária para enviar informações de controle e automação em uma rede industrial é uma fração do que precisa para baixar um vídeo do YouTube, por exemplo. Como os ambientes industriais exigem cabos e conectividades que devem suportar muitas condições adversas, como por exemplo a vibração, líquidos, poeira, produtos químicos, interferência eletromagnética, os componentes apresentam uma construção mais robusta do que aquelas usadas na LAN, de um escritório, por exemplo. Outro exemplo é enquanto o cabo só pode precisar de desempenho da categoria 5 ou categoria 5E, os cabos industriais frequentemente apresentam um calibre maior, geralmente de 22 AWG, para acomodar temperaturas mais altas. Construção blindada para a preservação de ruídos e condutores trançados para materiais flexíveis e de jacking
jacketing especiais, como poliuretano para resistência química de óleo e abrasão. A internet industrial é um dos recursos fundamentais da indústria 4.0. O elevado volume de dados e a alta velocidade de troca de informações que o padrão permite são essenciais para a dinâmica de comunicação ágil entre os elementos que atuam nos processos ligados à indústria 4.0. A utilização de protocolos baseados em internet também possibilita que múltiplas ações com propósitos completamente diferentes sejam aplicadas simultaneamente e coexistam no mesmo cabo, compartilhando dados entre si sem perdas de funcionalidade ou de desempenho. Dessa forma, ao se utilizar um protocolo industrial compatível com a rede de internet, é possível termos CLPs comunicando com sensores, atuadores e inversores de frequência em toda a gama de equipamentos industriais. Mas os benefícios do padrão não se limitam às camadas de campo e controle. Ela torna possível também que outras aplicações industriais ou corporativas usufruam da flexibilidade da rede de forma natural. Através da tecnologia, ferramentas de gestão de ativos e de diagnósticos, servidores de e-mail e web ou coletores de dados para sistemas laboratoriais podem conviver em harmonia e de forma integrada com as aplicações industriais ao mesmo tempo e no mesmo meio físico. Protocolo ASI. O protocolo ASI Interface, comumente referenciado somente como ASI, proveniente do nome Interface Sensor Atuador, foi criado por um conjunto de 11 empresas ligadas aos setores de automação, através de um consórcio fundado em 1990, denominado ASI Consortium. Uma das principais ideias do projeto era levar ao nível de sensores e atuadores os benefícios já alcançados aos níveis superiores da hierarquia de automação industrial. Dessa forma, a rede ASI foi concebida para complementar os demais sistemas e tornar mais simples a rápida conexão dos sensores e atuadores com seus respectivos controladores. Em 98, a rede ASI foi padronizada pela norma EN 50295, sendo considerada uma solução simples em redes industriais e aplicada ao nível mais baixo de automação. A rede ASI pertence à categoria de sensor bus, isto é, tem como foco os dispositivos discretos, suas integrações e controle. A ASI fornece uma alternativa simples de rede para interligação de sensores e atuadores através de barramentos de 2 fios, fornecendo aos elementos periféricos como transmissão de dados e diagnóstico de todo o sistema. Dispositivos analógicos são também suportados, apesar de não ser o foco principal do protocolo ASI. Bom, algumas características do protocolo. A rede ASI é do tipo mestre-escravo. Em outras palavras, ela representa um dispositivo mestre capaz de controlar toda a rede, realizando um pooling cíclico em todos os outros dispositivos presentes na rede, denominados de escravos. O mestre ASI realiza várias tarefas, como inicialização da rede, identificação dos escravos, diagnóstico dos escravos e de dados transferidos. Além disso, geralmente se comunica a um controlador, PLC ou PC, para receber a configuração de controle da rede ASI, reportar erros e endereçar escravos substituídos, entre outras tarefas. A rede ASI utiliza um cabo especial, não blindado e perfilado, para evitar a inversão de polaridade, composto de 2 fios e transportando simultaneamente dados e alimentação para os elementos da rede. Este cabo é comumente conhecido como Yellow Flat Cable, para aplicações que demandam potência maior e que existam desse cabo existem versões especiais indicadas por cores, como o cabo preto, fornecendo até 30 volts, e o vermelho, fornecendo até 230 volts. A imagem abaixo é um exemplo de aplicação do protocolo ASI. Na imagem, ela é um processo envolvendo controle de posicionamento de válvulas através de botoeiras, além de sensores eletromagnéticos e sinalizadores luminosos. O mestre tem a função de gateway, transmitindo e recebendo informações da rede de nível superior, tal como Foundation Fieldbus, Profibus, DeviceNet, entre outros. Uma fonte de alimentação auxiliar pode ser utilizada de acordo com as necessidades de alimentação extra para os modos I/O ou devices específicos. Um fato importante que deve ser considerado é que a ASI foi desenvolvida com um foco específico de aplicação final, que é a comunicação entre dispositivos discretos.
cobrindo uma área que muitos field buses mais complexos não atingem com tal desempenho. A SI é uma tecnologia que nasceu com o objetivo de eliminar o uso de cartões I/O em PLCs, com suas ligações ponto a ponto que demandam um alto custo de cabeamento, manutenção e instalação. Não esquecendo o determinismo do protocolo, que traz vantagem para aplicações em tempo real. Com relação ao meio físico RS-232 e RS-485, esses dois são padrões de transmissão elétrica existentes antes da introdução de computadores pessoais. Eles são empregados em interfaces que permitem a comunicação serial entre computadores e dispositivos periféricos. Enquanto ambos servem ao propósito de permitir a transmissão de dados seriais, os protocolos RS-232 e 485 apresentam algumas diferenças. Essas diferenças a gente consegue observar nessa figura abaixo, com a tabela, apresentar algumas configurações de cada um. Uma das principais diferenças entre eles é o número de fios, onde um cabo RS-232 é normalmente composto por 9 fios diferentes, embora alguns conectores sejam utilizados 25 fios, cada fio serve a uma finalidade distinta na transmissão de dados. Os cabos RS-485 possuem apenas 3 fios, dois para a transmissão de dados e um para o terra. Outra diferença é a transmissão bidirecional, onde o ES232 é um full duplex, o que significa que ele pode transmitir dados nas duas direções, tanto no envio quanto no recebimento. Para obter a comunicação duplex com o RS485, você precisa de outro conjunto de fios, né, já que o nativo é half duplex, o que significa que só pode transmitir em uma direção por vez. Outra diferença também é a tensão, onde no 485 usa tensões entre 5 volts positivos e 5 volts negativos. A tensão recomendada para o 232 é de 12 positivo e 12 negativo, e os sinais degradados para um valor tão baixo quanto 3 volts ainda podem ser entendidos. E uma última diferença considerada que tem boa diferença é que existem diferenças significativas nos comprimentos dos cabos que podem ser usados com os protocolos 232 e o 485. Os cabos 232 geralmente são restritos a 15 pés de comprimento. Já os cabos 485 podem se estender até 4.000 pés, correspondente a mais ou menos 1.200 metros. Em geral, as diferenças nesses dois protocolos podem tornar uma solução mais favorável que a outra em determinadas aplicações. A existência de conversores 232 para 485 permite que os dois protocolos sejam usados juntos. Esses conversores geralmente funcionam em ambas as direções, permitindo conexões de 232 para 485 e 485 para 232. Com relação à vantagem que tem o 485 sobre o 232, a principal vantagem está na sua topologia, onde a única interface capaz de interconectar múltiplos transmissores e receptores na mesma rede. Quando utilizados receptores do padrão 485 com a resistência de entrada de 12 kΩ, é possível conectar até 32 dispositivos diferentes na rede, sendo que os resistores com alta resistência disponíveis atualmente no mercado permitem que o 485 possa expandir para 256 dispositivos. Mas não só a topologia que os difere, mas o meio físico é o principal problema do 232, onde a falta de imunidade a ruídos interfere na comunicação. O transmissor e receptor compara a tensão dos dados e negocia linhas com uma linha zero em comum. Nesse sentido, variações do nível zero, que seria o terra, podem proporcionar efeitos desastrosos, pelo fato do nível de disparo do 232 estar definido em 3 volts positivo e negativo. O ruído é facilmente captado, limitando a velocidade a uma máxima distância. Por outro lado, a interface 485 não possui um nível zero como sinal de referência, e variações na diferença de tensão com relação ao terra entre o transmissor e o receptor não causam nenhum problema. Os sinais no 485 são flutuantes e os dados são transmitidos sobre uma linha com sinal positivo e uma linha com sinal negativo, sendo que o receptor do 485 compara a diferença de tensão entre as linhas, ao invés de considerar o nível de tensão absoluta do sinal. Bom, aqui eu encerro a videoaula referente aos protocolos de redes industriais.
Meu nome é Gabriel de Carvalho Siqueira, RA 16268. Como já mencionado no começo do vídeo, a disciplina de Instrumentação e Sistemas de Controle, orientada pelo professor William Albertassi. Eu sou da turma de segunda-feira noturno, do curso de Engenharia Elétrica. E é isso.